Pois bem, voltamos para o nosso terceiro bloco. Estamos falando aí da teoria das invalidades. Falamos no bloco anterior sobre as nulidades, né? O vício que já torna o negócio inexistente, é nulo, nasce morto o negócio, não é inexistente, nasce morto o negócio. Agora a gente vai olhar os vícios de anulabilidade, aqueles vícios que são doenças no negócio jurídico que podem ser sanáveis, que tem prazo decadencial de 4 anos para que a parte possa exigir juridicamente, declarar a ação para que seja anulado o negócio jurídico. O juiz não pode declarar de ofício e o vício está principalmente no consentimento ou é um vício social. Vício de consentimento nós temos 5. É o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. Então, se o negócio é feito em dessas 5 circunstâncias, erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, o negócio jurídico ele é anulável, tá? Porque tem um vício aqui na vontade. Já se o negócio for praticado através de fraude a credores ou fraude contra credores, o vício não é de consentimento. O consentimento aqui ele existe e ele é livre, ele é consciente. Livre e consciente para quê? Para fraudar credores. Então o vício aqui não é de consentimento. O vício aqui é um vício social mesmo, que é para proteger os negócios jurídicos na sociedade como um todo. E não o negócio jurídico entre partes necessariamente. Bom, vamos rapidinho analisar cada um desses vícios aqui, nos elementos mais essenciais e fazer alguns exercícios. Primeiro é o erro. O que é o erro? E uma coisa que os concursos gostam de explorar é a diferença entre erro e dolo. São coisas completamente diferentes e não é a mesma coisa do dolo lá no direito penal, tá? O erro, ele é um elemento que a própria pessoa induzida a erro, não induzida, ela mesma se induz ao erro, para ficar mais fácil. Ela se induz ao erro. O erro está nela mesma com relação àquele negócio. É como se fosse uma receita de bolo em que a pessoa interpreta errado a receita de bolo. A receita de bolo está lá, ela está dizendo o que tem que ser feito. A pessoa lê, interpreta de uma forma equivocada e faz errado o bolo. E aí o negócio jurídico do bolo deu ruim. Tá certo? Então percebe que o erro está na própria interpretação dessa pessoa. Só que esse erro, para que ele seja anulável, ele precisa ser um erro substancial. Ou seja, está na própria substância do negócio. O que é substancial? Significa que se a pessoa soubesse desse erro, ela nem teria feito o negócio. Ou teria feito de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. Está em erro. Vamos, por exemplo, imagina um negócio jurídico do tipo... você vai comprar um quadro e que você queria que um quadro aí de um artista famoso, queria que fosse original. E aí você olha o quadro, você acha, tá legal, tá interessante, tá o preço e você compra, achando que é original. Só que pelo preço baixo e tudo mais, dá para saber que é uma cópia. Mas você não perguntou para o vendedor se era cópia ou se era original. Você tirou conclusões de que era original. Você nem chegou a ver se era mesmo, não era, você foi lá e comprou, achando que era original. Só que percebe que se você soubesse que era uma cópia, talvez você não faria o negócio. E se a resposta é eu não faria o negócio, eu não compraria porque para mim só importaria comprar o quadro original, então o erro ele é essencial e aí ele é anulável. Agora, se ele não for um erro essencial, se ele for um erro que você mesmo assim faria, só que faria de uma outra forma, a forma teria que ser completamente diferente. Aí o caso não seria de anulabilidade, seria de abatimento do preço, seria de perdas e danos, de alguma forma fazer uma forma de compensação. Não seria o caso de anulabilidade, mas seria de reequilíbrio do negócio jurídico. Então, o erro ele tem que ser essencial. E o erro ele tem que ser cognoscível. Como assim? Ele não antes chamava de erro excusável, em que a própria parte jogava para cima da própria parte falando assim, ó, você teria, se fosse um cidadão médio
com uma certa diligência, não faria o negócio desse jeito. Beleza. Hoje não, hoje joga para outra parte que está fazendo. A outra parte que está fazendo o negócio, ela poderia ter percebido que aquela pessoa está em erro? Seria perceptível, ó, uma pessoa diligente normal, na posição do outro contratante, teria condição de perceber o erro em que a outra parte estava incorrendo? Né? A pessoa que está vendendo o nosso quadro, ela poderia perceber, peraí, eu acho que essa pessoa aqui, ela está achando que esse quadro é original. Nas características do próprio negócio, ela conseguiria perceber? Se a resposta for sim, e ela nada fez, o negócio jurídico é anulável. Agora, se não, se mesmo assim ela não perceberia que a pessoa está agindo em erro, aí o negócio é válido. O negócio continua sendo válido. Então perceba que o erro está na própria pessoa. A própria pessoa se engana, interpreta errado o negócio jurídico. Tá? Se essa interpretação for essencial, o negócio jurídico é anulável. Diferentemente do dolo, o dolo vem da outra parte. Alguém é induzido a erro pelo outro lado. O dolo é provocado ou pelo outro parte ou por terceiro. Então, ou seja, é um artifício ardio, malicioso. A pessoa te induz ao erro. Por exemplo, você fala, quero comprar o seu carro, mas eu só quero um carro que nunca foi batido. E aí o vendedor vem e fala, não, esse carro aqui é perfeito, nunca foi batido, nunca teve problema nenhum, quando na verdade ele foi batido. Aí você vai lá e faz o negócio jurídico. E aí depois descobre que o carro ele era batido, e aí esse negócio você fez por dolo. Porque se você soubesse que o carro era batido, você não teria comprado aquele carro, você teria comprado outro. Então é aí que a gente diferencia o dolo principal do dolo acidental. Como assim? O dolo principal é esse. Você foi induzido a um erro tão grave que você não faria aquele negócio se você soubesse a verdade. Agora, se você soubesse a verdade, mesmo que a outra parte está te enganando, mesmo você sabendo que ela está te enganando, você faria o negócio, mas faria de uma outra forma, como por exemplo, você até compraria o carro, mas você ia querer metade do preço. Então aí já não é mais o dolo principal, é um dolo acidental. Aí o negócio jurídico ele não é anulável propriamente dito, aí acontece a mesma coisa lá do erro. Ele vai ter que ser feita uma compensação, um reequilíbrio do negócio jurídico. Tá certo? Se era um negócio acidental. Você comprou induzido ao erro, ao dolo que foi imposto a você, porque falou que o carro não era batido. Aí você descobre, aí você fala, mas eu até gosto do carro e tudo mais, mas não concordo em pagar esse preço. Você só descobre o dolo depois, né? Eu não concordo em pagar esse preço. Aí pode fazer a compensação, mas o negócio jurídico não necessariamente ele é anulável. Então perceba a diferença do erro dolo. O erro, a própria pessoa se induz ao erro, ela se coloca em erro. No dolo, o erro vem de fora, vem do outro lado, ou de terceiro. E aí vem o dolo de terceiro, é interessante. Por quê? Beleza, é a mesma coisa, é o dolo. Agora, o terceiro que vai se beneficiar desse dolo, ele sabia que estava sendo feito em dolo ou não? Porque se ele sabia, ele responde solidariamente, o negócio jurídico é anulável. Agora, se ele não sabia, o negócio jurídico é válido e você só pode requerer perdas e danos de quem te induziu ao dolo. Vamos explicar um pouco melhor. Imagina que você vai comprar um apartamento. E você não vai comprar o apartamento do dono, você vai comprar de um corretor de imóveis. E aí o corretor de imóveis, querendo te vender aquele imóvel, ele mente para você sobre um defeito grave do imóvel. Ele coloca lá, maliciosamente te engana sobre aquele defeito do imóvel, tempos depois você descobre esse defeito. Então você comprou com um vício de dolo, mas o dolo veio do corretor. Aí eu vou analisar agora a pessoa, o dono do imóvel que ganhou com a venda, obviamente, é do interesse dele a venda. Ele sabia que o vendedor mentiu para mim? Se ele sabia, o negócio é anulável. Aí posso requerer o dinheiro de volta, corrigido e tudo mais. Agora, se ele não sabia, se a mentira veio do corretor, o dono do imóvel estava de boa fé e falou, nossa, que legal, você conseguiu vender esse imóvel por esse preço, mesmo com defeito. Ah, sim, vendi, eu sou um bom vendedor. Né? Até ele estava em dolo.
estava sendo induzido ao dolo, né? Colocado em dolo. Aí o negócio ele é válido e só dá para pedir perdas e danos contra o corretor, certo? Ou contra o próprio vendedor ali pedindo uma diferença de valor, tá certo? Mas o negócio em si, ele continua valendo. Entenderam a diferença, né? Então, diferença de erro para dolo e esse papel do dolo de terceiro. Aí a gente vai para coação, um outro vício de vontade. Coação é até relativamente fácil de entender, né? A pessoa ela faz um negócio jurídico não porque ela realmente quis. Olha, esse é o vício de vontade em essência. Ela não queria fazer o negócio jurídico. Ela fez porque alguém a pressionou, seja fisicamente, realmente ali, a visa absoluta ali, colocou a arma na cabeça da pessoa, ameaçou de violentá-la fisicamente, pegou na mão dela e fez ela colocar digital lá para fazer o contrato digital, alguma coisa assim. Isso é uma pressão física ou pressão moral, né? Eu vou agredir o seu filho, eu vou sequestrar o seu filho se você não me vender tal coisa. Então, essa coação ela é um vício de vontade que anula o negócio jurídico também, tá? Da mesma forma. O que você tem que saber para a prova é o que não é coação, que parece coação, mas não é. É as pegadinhas, né? Quando a pessoa ela faz uma ameaça de um exercício normal de um direito. Como assim? Tipo, a pessoa fala que se você não fizer tal negócio jurídico, ela vai te processar. Isso é uma ameaça de coação? Não, porque processar é algo lícito, né? É algo... se ela vai ganhar ou não é outra história. Se ela tem razão ou não é o juiz que vai ver. É o processo que vai decidir. Mas é um direito dela. É um direito dela entrar com uma ação judicial contra você se ela achar que merece. Agora, o fato dela te dizer é uma coação? Não. É um exercício regular do direito. Tá? A mesma coisa, um temor reverencial. O que é o temor reverencial? É o temor da autoridade. Você, de repente, fazer um negócio jurídico que você não queria, mas para agradar um pai que você tem um certo temor, um parente que você tem uma certa reverência ali e tudo mais, mas você não queria. Isso é coação? Não. Isso é simples temor reverencial. O negócio jurídico é válido e tudo mais. Então, as provas gostam de trabalhar isso aqui, tentando te induzir a dizer que isso é coação. Na verdade, não é. Tá? Os outros dois vícios de consentimento para a gente matar de uma vez, que é o estado de perigo e lesão, porque as provas gostam de tentar confundir você nesses dois conceitos. O estado de perigo e a lesão. O estado de perigo é a pessoa fazer um negócio jurídico extremamente excessivo, com uma obrigação extremamente excessiva para ela, para salvar questões pessoais. Geralmente é um dano grave pessoal que ela ou que alguém da sua família vai sofrer. O exemplo clássico é cirurgia de emergência. O pai leva o filho para o hospital porque está passando mal e chega lá no hospital, o hospital é particular e quer cobrar um valor extremamente exorbitante, 10 vezes mais do que um valor de mercado para aquela cirurgia, porque vê que o pai está em estado de perigo e que ele vai fazer aquele negócio jurídico, ele vai assinar qualquer coisa naquele estado que ele está. Ele vai se submeter a assinar um contrato extremamente excessivo naquela situação. Nessa fala dá pra gente tirar algumas coisas. Primeiro, o dano tem que ser grave e pessoal no estado de perigo. É um risco de vida, um risco à saúde, é um dano pessoal. Outra coisa, tem que ser uma obrigação extremamente excessiva. Igual eu tô falando, o cara se obrigou a pagar um valor 10 vezes maior do que o valor de mercado daquela cirurgia. E o terceiro requisito é que a outra parte tem que estar ciente, ela tem que ter dolo do aproveitamento. Ela sabe que a pessoa está em estado de perigo e que vai fazer aquele negócio jurídico naquelas circunstâncias. Ou seja, é o que a gente chama de dolo de aproveitamento. A outra parte tem o dolo de se aproveitar da situação.
Se a outra parte nada sabia sobre o meu estado de perigo e ela simplesmente colocou um preço alto porque ela quer cobrar mais caro no negócio dela, mas ela não sabia que eu estava em estado de perigo, aí não é anulável o negócio. Agora, se esses três requisitos, um dolo grave, um risco grave pessoal, seja para mim, seja para um familiar, onerosidade excessiva, uma obrigação excessiva e o dolo do aproveitamento, eu estou diante do estado de perigo. E a lesão? Para não confundir, a lesão, o grave dano que eu estou para sofrer não é pessoal, é patrimonial. É patrimonial. Eu vou perder, de repente, um negócio jurídico muito bom. Eu vou perder minha casa, eu vou perder alguma coisa. Eu estou devendo muito ali. Alguma coisa não pessoal, não de saúde, não de vida, mas do meu patrimônio. E eu estou nessa situação. E aí eu aceito fazer um negócio jurídico extremamente oneroso para mim e benéfico para outra parte, porque eu estou nessa situação. Aqui não exige o dolo de aproveitamento. A outra parte não importa se ela sabe ou não que eu estou no estado de lesão, que eu estou fazendo isso por um problema pessoal. Nem importa. Na maioria das vezes ela até sabe. Mas isso não é importante para a lesão. A lesão tem dois requisitos só. Que é o dano grave patrimonial e não pessoal e a onerosidade excessiva. Ou porque eu tenho essa lesão ou por uma falta de experiência naquele negócio jurídico também. Uma pessoa que comprova que não tem menor experiência naquele negócio jurídico e se submete a um negócio jurídico extremamente excessivo para ela. Agora, o dolo de aproveitamento não importa na lesão, tá certo? É o caso, por exemplo, de alguém que vende um imóvel por um preço bem mais baixo do mercado porque está precisando muito daquele dinheiro naquele momento. Né? E a outra parte, obviamente, vê que o valor está muito abaixo, sabe que alguma coisa está errada ali. Às vezes ele até anuncia, estou precisando muito do dinheiro, estou desesperado. Né? Então, por isso que eu estou vendendo abaixo do mercado. Isso é um caso de lesão. Isso é um caso de lesão. Agora, não importa se a outra parte sabia ou não, o negócio jurídico é anulável. E aí, por fim, a gente vai para o vício, não de consentimento, mas para o vício social, que é a fraude a credores. E aqui você tem que só tomar um cuidadinho com a simulação. A diferença de fraude a credores e simulação, mas daqui a pouco eu falo. Vamos entender o que é a fraude a credores. A pessoa está devendo na praça, está devendo muito dinheiro, e aí ela começa a dispor dos seus bens, ela começa a se desfazer dos seus bens para que a hora que aquele credor vier atrás dos bens dele não tenha mais nada para ele receber. Ele faz deliberadamente essa disposição de seus bens para poder ficar insolvente. O que é insolvente no direito civil mesmo? É aquela pessoa que não tem dinheiro suficiente para pagar suas próprias dívidas. É uma pessoa que tem mais dívidas do que crédito, do que dinheiro, do que bens. E aí, essas dívidas estando maiores, essa pessoa está numa condição de insolvência. Esse credor que está insolvente ou se tornou insolvente de propósito, se desfazendo dos seus bens, ele está praticando fraude a credores. Ele é o devedor que está praticando fraude contra credores. O objetivo dele em se desfazer dos seus bens é exatamente fraudar credores. Então eu tenho três requisitos aqui. O primeiro requisito é o próprio dano. Eu desfaço dos meus bens porque a hora que o credor vir ele não vai encontrar nada. Então ele vai ter um dano patrimonial, o credor. A outra pessoa que está recebendo um negócio jurídico fraudulento sabe que é fraudulento. Então eu vou vender o meu apartamento por um valor bem mais baixo só para eu poder me desfazer, só para não deixar o credor receber esse apartamento. Mas percebe que a compra e venda aconteceu. Eu realmente vendi para outra pessoa. Eu me desfiz dos meus bens. Eu doei um carro para outra pessoa, para um filho, para um parente. Eu fui dispersando meus bens para poder, com o objetivo de fraudar aquele credor, de que ele não encontre. E esse é o requisito aqui principal. O crédito ele tem que ser anterior ao negócio jurídico. Então a dívida tem que ser antes, né? Porque se a pessoa se desfaz do bem
para poder não pagar a dívida tem que existir antes. Se ele vende o bem primeiro e depois ele adquire a dívida, aí não necessariamente, aí não é fraude a credores. E qual que é a diferença da simulação? É que aqui o negócio jurídico ele acontece. Na simulação, não, o negócio é simulado. Eu digo que vou fazer uma doação, mas na verdade eu não faço. Eu continuo com o bem, só passo para o nome de outra pessoa. Isso é simulação, mas o bem ainda continua sendo meu. Mas aí na hora que o credor vem buscar, ele não encontra o bem no meu nome, tá no nome de um outro parente, de um laranja, etc e tal. Isso daí é simulação, é um negócio que foi simulado. A fraude a credores não. Eu faço um conluio, eu faço o negócio jurídico com o objetivo de provocar o dano. Então aí eu tenho a fraude a credores. Vamos rapidinho então fazer alguns exercícios para fixar esse conteúdo. Vou colocar a tela inteira. E aí aquele esquema, você faz, dá uma pausa no vídeo, faz e depois volta para ver a correção. Vamos ver. De acordo com o Código Civil, assinale a alternativa que indica corretamente o negócio jurídico que consiste na cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. O que é, dentro lá da escada pontiana, algo que condiciona, né, determina que os efeitos de um negócio jurídico só começarão a ser observados com um evento futuro e incerto. O nome disso é condição. Condição é evento futuro e incerto, termo é evento futuro e certo, e encargo é uma obrigação para que os negócios jurídicos comecem a produzir efeito. Tá? E os outros não tem nada a ver, dolo você já sabe o que é, né? Induzir alguém a erro para fazer um negócio jurídico essencial. E representação, na verdade, é quando uma pessoa representa a outra num negócio ou processualmente, como por exemplo a mãe ou o pai ou representante legal que representa um filho menor de 15 anos. Isso é representação. Ou o advogado que representa uma outra pessoa por mandato, né? por uma procuração. Próxima questão, dá aquela pausa, tenta resolver e depois volta. Vamos lá. César e Joana saem em férias e animados com a relação afetiva que vão, né? Vai, aqui tá errado essa digitação. Animados com a relação afetiva que vai se consolidando entre eles, resolvem se casar. Por não terem localizado autoridade disponível na cidade para realizar a celebração, convidam um amigo próximo que acompanha a viagem para realizar a cerimônia do casamento. Neste caso, estamos diante de um negócio jurídico. Você pensa, né, casamento é negócio jurídico, tá? Do ponto de vista civil, uma coisa é o casamento do ponto de vista social, psicológico, religioso, etc e tal. Agora, dentro do universo dos fatos, atos e negócios jurídicos, casamento é um negócio jurídico, porque tem conduta, tem manifestação da vontade e tem modulação dos efeitos. No casamento você coloca lá qual que é o tipo de regime de bens, por exemplo. Né? Então é um negócio jurídico do ponto de vista civil. Nesse caso aqui, que é um negócio jurídico que foi celebrado por um amigo, esse negócio jurídico ele é nulo, inexistente, anulável, contestável ou imperfeito. Vamos lá, o negócio ele tem que ter forma, ele tem que ter agentes capazes, né? Não posso celebrar casamento de pessoas menores de 16 anos. Tá? Ele tem que ter objeto, que é o próprio casamento, é a união entre as pessoas. Ele tem que ter forma. Casamento não tem forma. Casamento não é solene. Casamento não dá para eu fazer com um contrato de gaveta. Isso daí é a união estável. União estável não tem solenidade. União estável não tem solenidade. União estável é um fato jurídico, é um fato. É um fato. Casamento é uma solenidade que a lei exige uma forma. Você tem lá os proclames, você tem todo um rito, toda uma formalidade. Se eu tenho uma exigência de forma, eu estou diante
de um requisito de nulidade, de um requisito de validade que, se não for observado, torna o negócio nulo e não inexistente, porque ele tem forma. Nesse caso aqui ele teve forma, teve uma celebração, só que a celebração ela não foi realizada por uma autoridade, por um juiz de paz, por exemplo. Essa é a forma que a solenidade exige. Então o negócio ele é nulo. Perfeito? Próximo. Ponte de Miranda, dentre suas muitas contribuições no direito brasileiro, trouxe a chamada escada pontiana, que postula a divisão dos negócios jurídicos em 3 planos: o da existência, da validade e da eficácia. Sob essas premissas, imagine o seguinte negócio jurídico. Um negócio jurídico que ele existe, ele é eficaz, ou seja, ele produz efeitos, mas ele é inválido. Você fala, opa, peraí, é possível isso? É possível ter um negócio que ele existe, ele é inválido, mas mesmo assim ele produz efeitos? Sim. Porque ele ainda não foi declarado inválido, mas ele está produzindo efeitos. Por exemplo, se você faz um contrato qualquer de compra e venda de um imóvel, você fez um contrato lá de compra e venda de um imóvel, só que você não fez por oficial, por cartório, com a solenidade do cartório. Ele existe. Ele está produzindo efeito. Você comprou, você entrou no imóvel, você já está até morando lá. Aí depois de algum tempo, a outra parte entra com a ação jurídica lá e declara o negócio nulo. Por quê? Porque ele é inválido, mas durante o tempo que você estava morando, o contrato ele produzia efeitos. Ele só era inválido. Então o item 1 está certinho. O item 2, o negócio ser válido, produzir efeitos, porém inexistente, agora não dá. Se o negócio ele é inexistente, ele também não pode ser válido. Não tem como o negócio ser inexistente e válido ao mesmo tempo. Tá? Então a 2 é errada. A 3, o negócio existe, ele é válido, porém ele é ineficaz. Beleza, qualquer negócio que tenha termo, condição ou encargo. Ele só passa a produzir efeitos quando eu observar o termo, condição e encargo. Então a 3 também está certa. Então a alternativa é aquela que tem 1 e 3, alternativa D. E é isso, terminamos esse bloco, foi um pouquinho mais extenso do que eu esperava, mas conseguimos enfrentar aí a teoria dos fatos e a teoria das invalidades dos negócios jurídicos. Nos vemos aí na próxima aula, que vai falar de prescrição e decadência, para depois entrar nas obrigações, depois negócios jurídicos, depois responsabilidades, e assim vai até o final desse curso de Direito Civil. Um abraço, até a próxima.